E aí, gente? Bom dia, galera. Tudo bom com vocês? Bom dia, né? Oitavo ano, sexta-feira, 17 de julho de 2020, última aula da semana de língua portuguesa, né? E aí a gente vai dar continuidade ao assunto da aula anterior. Viram? Facinho, né? Aquele assunto. Saímos um pouquinho da gramática. Hoje também não vamos ver gramática, tá? Vamos voltar a ver um pouco daquele conteúdo que nós iniciamos na aula anterior. Olha que legal. Então, na aula passada, a gente viu que os gráficos são muito comuns a leitura deles dentro de diferentes textos, né? Nós vimos que eles facilitam a entrega da informação, né? Facilitam a leitura pelo leitor dentro de alguns textos. Então, nós vimos pesquisas sobre, dentro dessas pesquisas, era necessário, às vezes, ter um gráfico para facilitar, porque o leitor leria mais rápido aquele texto. E aí, hoje, nós vamos dar continuidade a essa sequência, fazendo o quê, professor? Estudando digamos que, uma variação de um gráfico. É o primo do gráfico, é o irmão do gráfico. Vamos falar sobre infográfico. E aí vamos enxergar as características e também produzir um infográfico, certo? Então, hoje vocês vão estar enviando, né? Até meia-noite vocês têm aí para enviar aquele trabalho de produção que eu passei há 2 semanas atrás. E hoje eu vou passar mais um para fechar essa nota aí, tá bom? Uma produção de um infográfico, mas isso a gente vê até o final da aula, tá? Vou começar a transmitir para que vocês consigam acompanhar tudo direitinho aí e não ficar com nenhuma dúvida, certo? Ó, seguindo, nós vamos ter que infográfico explorando diferentes linguagens. Então, vamos lá continuar, né, vendo que ele tem a mesma introdução do gráfico, né, o assunto gráfico aí no livro de vocês vai tratar também desse mesmo conteúdo aí, explorando diferentes linguagens. Vou só abrir na página para localizá-los. Esse conteúdo ele está aqui já chegando no fim do nosso módulo, né, no capítulo 7. Então, a gente vai ter aí, a partir da página 72, e o infográfico mesmo, vocês verão a partir da página 84, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse gênero textual. A finalidade dele dentro da escrita, será que é a mesma do gráfico ou é melhor que o gráfico? Como é o infográfico, afinal? Tenho aqui alguns exemplos no início, tá? Nessa aberturazinha, e a partir desses exemplos nós vamos ampliando o conceito. Bora lá para essa viagem. Peguei um exemplo aqui da nossa cidade, fui lá, ó, digitei www.prefeituradepetrolina.com.br e achei o quê? Ó, achei aí essa questão do coronavírus. Como é que a prefeitura aqui está agindo para tentar conter a doença, né? A primeira das medidas a gente viu, né, que trouxe esse afastamento social desde o dia 18 de março, mais ou menos, estamos distantes uns dos outros, né? E aí, vejam só, nessas últimas semanas, um novo decreto surgiu falando da questão de ser fechado novamente o comércio e tudo mais, visando a gente conter essa evolução, né, dos casos. E aí eu fui lá e achei um infográfico bem legal no site da prefeitura. Se liga aí, ó, no que ele trouxe para a gente. De início eu coloquei o título, a mensagem facilitada. Vai ligando isso daí na tua cabeça, tá? Mas vamos fazer a leitura desse infográfico? Bora lá, eu não quero falar de característica dele agora, não. Só quero que vocês leiam comigo esse texto, ó. Petrolina em combate ao coronavírus. Previna-se e tire suas dúvidas. Aí ele tem uma primeira imagem. Lave bem as mãos frequentemente com água e sabão e utilize álcool em gel 70
para a higienização. Deixa eu colocar o óculos que eu estou ceguinho aqui, tá? Aí ele fala, use o ombro ou braço para cobrir o espirro ou tosse. Utilize um lenço descartável e o jogue no lixo. Terceira dica, se estiver doente, evite locais fechados com muitas pessoas e, principalmente, evite contato com idosos, gestantes e doentes crônicos. Por último, não compartilhe objetos de usos pessoais. E aí ele coloca, né, uma imagem de acho que é uma criança, um adolescente, aí tem um senhor, tem um rapaz, tem outro homem aqui também, né? Então, o site da prefeitura é bem plural, né? Ainda bem, colocando diversos tipos de pessoas, porque a gente sabe que a sociedade é assim, é heterogênea mesmo, tá? E isso é legal, isso é muito bom. Vejam, aqui nós estamos vendo que há umas dicas de como ter a prevenção, de como a gente pode tomar cuidado. E aí vejam o título desse infográfico: Petrolina em combate ao coronavírus. Aqui são algumas ações da prefeitura, tá? Para nos auxiliar nessa redução da doença aqui na cidade. E aí lá no site tem essas dicas bacanas, tá? Para você se cuidar melhor, digamos assim. Aí lá vai ter um nome como esse daqui, ó. Acesse todos os boletins. Aqui vai ter outro nome. Acesse tal coisa para ter mais informações, tá? E aí, continuando, ó, veja que ele começou dando para a gente dicas de como nos cuidarmos. E aqui do lado, o infográfico continua mostrando o quê? Os principais sintomas da doença. Vejam, tosse é um indicativo, tá? De talvez coronavírus. Febre, a febre elevada é um outro indicativo. Febre por mais de 3 dias, principalmente. E aí a gente tem também a questão de dificuldades respiratórias, né? Dificuldade para respirar. Note que tá bem explicativo, né? Ó, além de ter a escrita, eu tenho a imagem mostrando. Então, eu fiz os sintomas a partir de imagem, linguagem não verbal, e linguagem verbal. Eu já estou começando a ver que isso daqui é um texto multimodal, porque apresentam diferentes tipos de textos, construções textuais, só nesse texto aqui. Eu vou ter número, eu vou ter imagem, eu vou ter símbolo, tá? Então, vou ter fotografia. Então, vejam só, é um texto com muitas linguagens dentro dele, multimodal, certo? Veja só, ó, mais uma vez, imagem, né, ó, para indicar a febre, o que eles colocaram. O rapaz aqui, ó, com um termômetro, para indicar dificuldades respiratórias, como se ele tivesse cansado, né? Aqui, ó, a expressão dele, o jeito da cabeça dele, como se ele tivesse ofegante, né? Tentando respirar. E logo abaixo ela continua nos dando boletim diário. Isso do dia 15 de julho, ó, peguei o do dia 15. Então, observa o que é que tem aqui lá no dia 15, a partir das 8 horas e 17 minutos da noite. Nós tínhamos 1.741 casos confirmados, e aí 411 em investigação. Então, estão vendo se é corona ou se não é corona. 19.125 casos descartados, ok? E 639 recuperados. Por fim, mais triste, né? 41 mortes por coronavírus. E aqui, ó, eu tenho para vocês o endereço eletrônico. É só clicar nesse endereço que vocês vão achar esse infográfico e outros infográficos por lá. Tá bom? Então, para início, eu queria que vocês avaliassem todas essas informações aí presentes, para a gente ver que esse tipo de texto é bem fácil de ser compreendido pelo leitor. É um texto bacana de se ver, de se fazer, de se construir, tá bom?
Vamos seguir, ainda não vou falar sobre ele. Aí eu tenho aqui um segundo infográfico, que é sobre a dengue, tá? Então, aqui eu tenho uma pesquisa em um site que eu retirei, Tribuna do Norte, ok? Foi lá de onde eu retirei esse texto aqui. E aí, lá eles falavam sobre dicas sobre a dengue. A prefeitura, a gente viu dicas de como eliminar, né, ou não se contaminar com o novo coronavírus. E aqui a gente vai ver dicas de como acabar com a dengue, de como evitar a dengue. Então, ó, bora lá. Deixa eu enxergar, que a letrinha tá pequena. Dicas sobre a dengue. Conheça os sintomas e dicas para evitar a dengue. Aí tem aqui um mosquitozinho, né? Com sinal de proibido. Então a gente tem que proibir, né? Bora lá. Como é que eu evito essa doença? Primeiro, use repelente. Número 2, limpe e seque bem vasos e vasilhames. Então, aqueles vasinhos, né, que a mamãe tem, que o papai tem aí no jardim, ó, não pode ficar com água acumulada, tem que ser limpo, tá? Não deixe aberto por muito tempo recipientes de água. Então, de repente, está uma garrafa aí no muro, tem um balde que a mamãe lavou roupa, o papai lavou a roupa aí, e de repente ficou um pouco de água naquele balde por mais de um dia. Tem que ter cuidado para evitar, né, os focos do mosquito. Aí a gente tem também aqui, ó, quarta dica: mosquitos estão mais ativos durante o dia. Redobre o cuidado neste período. Então, ter cuidado, né, na questão diária mesmo, da sua convivência no dia a dia, ter cuidado para não ser picado por esse inseto aí, por esse mosquito, tá? Número 5, evite a entrada de mosquitos colocando telas nas janelas e mantendo as portas fechadas. Então, é uma forma de você evitar, né? Colocar tela, manter porta fechada. É um jeito aí de evitar a doença também. Fora todas essas 4 dicas que já foram dadas por ele. Aí, como é que eu identifico? Caso eu perceba que tem algo diferente em mim, ou caso eu perceba que tem alguém que eu conheço com esses sintomas. Bora ver? Se liga, gente, ó. Como identificar? Eu tenho a imagem aqui, né? Uma anatomia de um corpo. E aí, se liga só. Número 1, dor de cabeça muito forte. Pode ser indicativo de dengue, tá? 2, dor atrás dos olhos. Então, tá com dor de cabeça, os olhos estão doendo, fica esperto. Febre alta, né? Ó, muito alta. Dores em todos os seus músculos e articulações. Dói, gente, dói. Já tive dengue quando eu tinha uns 12 anos. Realmente é um negocinho que incomoda, tá? Eu lembro que naquele tempo minha mãe me dava muita água de coco. Ela dizia que a água de coco era para me hidratar e ia me deixar curado logo, logo. E aí, vejam só, ó, número 5, náuseas. Então, se você tiver alguns sintomas assim, ou perceber, né, pode ser dengue, segundo esse infográfico aqui. Aí, vômitos, fraqueza, falta de apetite, manchas pelo corpo, tosse, são também outros sintomas, tá? E aí, como é que se trata, G. Anderson, a dengue? Explica pra gente. Segundo o infográfico, olha o que ele diz. Hidratação. Eita, eu tenho uma mãe boa, viu? Ó, tome cerca de 2 litros de água diariamente. Então, eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, tem uns aninhos aí já, minha mãe me obrigava, ela obrigava mesmo, eu levar uma garrafinha para a escola, tá? E aí ficava ligando, às vezes para mim, perguntando se a garrafa estava comigo e estava cheia. Porque realmente tem horas que a gente se esquece de beber água, né? E a garrafinha é a melhor opção de você não estar precisando sair da sala, de você não precisar perder conteúdo, tá ali do seu lado, sentiu sede, bebe a água. Então é uma forma de tratar, beber muito líquido, tá?
repouso. Repouso, olha o que ele diz. Movimente-se o mínimo possível. A alimentação, coma inhame para ajudar na imunidade do corpo. Inhame, dizem, eu nunca comi, tá? Mas dizem que é uma variação muito parecida com a macaxeira. Eu não sei de fato se é, porque eu nunca vi um inhame, mas falam isso, que parece muito com a macaxeira. Então, aqui, né, a gente tem muito essa variedade de mandioca, de macaxeira na nossa região. E aí, sobre medicamentos, evite medicamentos à base de ácido acetilsalicílico. Quase não sai, tá pequenininho e eu quase não vejo, né? Então, evitar esse tipo de medicamento aí, tá certo? Então, aqui a gente vê que esse tipo de infográfico é muito útil para informar a população. Eu não vou precisar escrever tudo isso. Olha como ficou bem didático, ensinando a gente a se cuidar e evitar essa doença, né? Então, é uma função do infográfico que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, o que é um infográfico, professor? Nós vimos o que é, já vimos vimos ele acontecendo aí, né? E agora a gente vai ver de fato na escrita. O que é que quer dizer um infográfico? São textos informativos que combinam texto verbal e não verbal. Lembra que eu falei lá na imagem? Aqui tem um texto verbal e aqui tem um não verbal. E aí, quando eu falo em não verbal, eu falo de fotos, desenhos, ilustrações, ou pode ter outros recursos. Tem infográficos atuais que já vem com vídeo neles. É muito, muito interessante, pessoal. Música no infográfico, bacana demais. E aí, tudo isso serve para quê? Para apresentar as informações de um jeito mais dinâmico. Porque seria muito chato a gente estar lendo tudo isso daqui de forma só escrita, tá? Demoraria, eu não teria muita vontade de ler. Então, ele coloca cores fortes, né, bem chamativas, como vermelho ou preto. Aí traz o branco, né, que transmite cura, uma sensação de paz e tal. O verdezinho também, em tons mais claros. Na psicologia das cores, o verde clarinho, ele é um indicativo de suavidade, de saúde. Então, muitas roupas de enfermeiras, por exemplo, são verdes. Antigamente a gente tinha muito branco, né? Hoje a gente já vê o verde. Porque o verde também, nesse estudo sobre as cores, indica saúde, tá? Indica algo mais leve, digamos assim. E aí, dentro desse tipo de texto, a gente vai ter lá, uma combinação de não verbal com o verbal para facilitar a leitura. E aí, veja, ele dá passo a passo para a gente, ensinando a fazer cada coisa. Então, é um texto mais dinâmico. Além disso, apresenta uma linguagem mais acessível e didática. Didática no sentido que a gente consegue aprender melhor pelo infográfico. E acessível, por quê? Eu posso pegar aqui só por essas imagens e o texto e já ver do que se trata muitas coisas. Eu tenho aqui o símbolozinho do copo com água. Então, já começo a pensar que eu tenho que beber muito líquido. Ou que esse texto vai falar alguma coisa sobre água. Estou vendo o símbolozinho de um remédio. O texto vai falar sobre remédio aí, em algum momento. Tá? Então, ele deixa a linguagem mais acessível. E, por último, é um texto chamativo. Agiliza e facilita a compreensão das informações. Note que em ambos os textos, a gente tem uma mistura de cores, né? A gente tem números, tem palavras, e aí é interessantíssimo. A gente quase não tem texto grande no infográfico. São informações curtas, mas que dizem tudo. Olha que fantástico. Febre, ele só botou o nome febre, pessoal. Isso é maravilhoso da gente ver. Eu fico aqui suspirando,
Eu sou fã de língua portuguesa, né? Olha só esse recurso da linguagem. Eu só coloquei o nome febre, um ponteirozinho aqui, né, no termômetro, e você já consegue entender o que esse texto quer passar para você. Diga aí se a língua portuguesa não é massa de ser estudada. É muito bacana, porque ó, a gente se depara com isso na TV, se depara com isso em revistas, em jornais, e de repente nem estamos pensando que faz parte da língua portuguesa. E aí eu vou aqui na aula de português, analiso com o professor e descubro que eu consigo ter noção das funções, da importância da língua portuguesa na sociedade, tá? E aí, ó, como ele disse, é um texto que mescla e facilita a compreensão das informações. Agiliza, no sentido de ser rápido o entendimento, e facilita esse entendimento. Onde ele é divulgado, professor? Onde é que nós encontramos um texto com infográficos? Olha, os infográficos geralmente aparecem dentro de textos jornalísticos. A gente encontra muito mesmo. É tanto que o módulo de vocês, lá no finalzinho do parágrafo da página 87, ele fala em infográficos jornalísticos, que são justamente os infográficos dentro de notícias, de reportagens, de entrevistas, tá? Então, você pode encontrar isso. Além disso, um outro fator aí comum é que os textos de infográficos, em estilo infográfico, podem ser encontrados em jornais e revistas, tá? Muito na internet também. Hoje em dia, tudo você encontra na internet, em diferentes sites. Um recurso bem bacana do infográfico é que empresas costumam usar infográficos para atrair clientes. Eles usam muito a questão do infográfico, certo? E aí, ó, tudo isso acompanhado de propósitos para o quê? Ilustrar o texto de forma mediada. Então, ele vai ser um mediador, digamos assim. Vai ter o texto escrito da reportagem, vai ter o infográfico complementando o que aquela reportagem disse, certo? Por fim, esse infográfico ele tem um caráter didático. Didático vem de ensinar, vem de aprender. Então, infográfico didático é aquele que não vem acompanhado de outro texto, tá? Ele, por si só, é capaz de ensinar para a gente. Olha aqui, não tem nenhum outro texto do lado, além desse título que eu coloquei para vocês. Ele sozinho passou informações para nós. Então, aqui eu tenho um infográfico didático, tá? E aí ele diz que é nele que está a informação principal. Então, não vai ter nenhum outro texto. O texto está dentro do próprio infográfico. Bora seguir? Aí, falar em infográfico não é pensar que ele surgiu ontem. Não é pensar que ele surgiu agora em 2020 ou em 2000. Não. Há indícios de infográficos, ó, desde a pré-história, tá? E aí, vejam só, nos anos de entre 1510 e 1513, Leonardo da Vinci ele também fez infográficos. Na época, talvez, as pessoas não conhecessem a nomenclatura. Mas olha só esse desenho que ele fez aqui, talvez falando da anatomia do corpo humano, da mulher principalmente, no seu período de gestação. Olha só, ó, ele tem os desenhos e ao lado dos desenhos tem textos. Tem desenho e tem texto. Olha, bem bacanazinho aqui, ó. A cada desenho ele tem um pouquinho de texto aí do lado. Então, essa prática do infográfico não é recente, é bem antiga. Só que o que acontece? Lá na época, talvez, ele não tivesse essa noção de que ele estava fazendo um infográfico. E com o passar do tempo, a linguagem muda. Se a linguagem muda, as coisas elas tendem a mudar também. Camões, ele dizia lá em um de seus poemas o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E realmente é isso, gente.
A partir do momento que o tempo vai mudando, a gente quer acompanhar essa evolução. Por exemplo, quando você está com seu celular bacaninha aí, de repente lançaram um novo celular, você fica agoniado querendo trocar, porque é algo bem comum do capitalismo, pedir que a gente troque nossos produtos a partir de um novo lançamento, tá? Então, fique bem claro, o infográfico é uma prática, que já acontece há muito tempo. E aí, vamos observar como ele faz a diferença dentro de um texto. Eu peguei esse texto aqui em uma página na internet, tá? E aí ele fala sobre o uso do painel solar. Aqui em Petrolina, por exemplo, a gente tem um grande potencial de energia fotovoltaica, né? De energia solar aqui na região. E aí, vejam só, lá para 2014 eu fiz um curso que era lá no IF Sertão, sobre energias renováveis. E eu lembro que o professor falava assim, lá para 2019, 2020, Petrolina vai ter muito painel solar na cidade. Vocês têm que estudar para vocês serem bons técnicos. Eu fiz o curso, me formei e tal, só que eu não quis ser técnico, eu quis ser professor. E aí passei na universidade, foi aquela festa toda. Fugindo desse assunto da minha vida, vejam aqui que eu tenho um texto falando sobre infográfico de energia solar, como é que funciona. Então ele vai falar aí, o ser humano ao longo dos séculos descobriu e desenvolveu diversas fontes para geração e captação de energia, mas nenhuma fonte se compara ao potencial de geração da energia solar. Afinal, o Sol é a fonte de energia mais abundante a qual temos acesso. Todos os dias recebemos muita energia dele na forma de radiação eletromagnética. Mas o grande desafio dessa fonte é como utilizá-la em nosso dia a dia para a geração de energia elétrica de maneira eficiente. A seguir, você confere como funcionam os sistemas de geração de energia elétrica que existem hoje no mercado acessível ao consumidor. Bem o que o meu professor falava mesmo, tá? E aí aqui ele vai dar para a gente, uma forma, né, explicando como são os painéis, os locais com maiores potenciais de geração de energia elétrica. E aí vejam só, é o texto escrito. Logo abaixo deste texto escrito, olha o que eu achei. Um infográfico. Olha que bacana esse infográfico, gente. Vamos acompanhar a leitura dele? Vamos lá? Coletando a energia do Sol. Como é que se coleta a energia do Sol? Painéis solares ou células fotovoltaicas aproveitam a energia do Sol. As células são feitas de um material semicondutor que é tratado de forma especial para que os raios do Sol ajudem a criar um fluxo de elétrons, o que pode ser usado para alimentar a sua casa. Elétrons, né? Vocês estão estudando lá em física no 8º ano, já está vendo ciências. Então, observa aí, né, que há um fluxo de elétrons para que esses raios do Sol sejam captados. Aí vejam, uma grande quantidade de energia do Sol é refletida de volta para o espaço ou absorvido pela atmosfera da Terra. Uma média de 1000 watts atinge cada metro quadrado de superfície terrestre durante os horários de pico. Mais energia por hora do que a população mundial consome em um ano. As vantagens dessa energia é que ela é uma energia limpa, né? A gente não vai ter agressões ao meio ambiente, pelo contrário, a gente evita mais o uso de fontes como rios, né? Eu não vou fazer uma energia que eu precise ali drenar águas, que eu precise estar usando águas e tal. Então, é uma energia mais limpa, que não vai prejudicar o meio ambiente. Aí veja, fazenda dos painéis solares. Quanta energia um painel solar pode gerar depende de quão eficiente converte a energia do Sol. Um painel solar médio com em torno de 1 metro quadrado de área
pode gerar cerca de 100 watts. Painéis comerciais são até 17% eficientes, estão ficando cada dia melhores. Então, eu tenho uma fazenda aqui dos painéis, ó, tá vendo? E aí, vejam o caminho que faz. Ele capta essa energia, e aí vejam, ó, essa energia ela vai seguindo, pode ser distribuída pelas casas, e aí a gente tem todo esse circuitozinho de como seria, né, essa questão da geração de energia solar. Potencial solar do Brasil. Observa aqui que ele colocou um mapa dentro do infográfico, que bacana. Os lugares aqui em vermelhinho, ó, mais amarelinho, a gente tem um potencial extremamente alto. Então, eu diria, arriscaria que estamos perto do Piauí, mais ou menos aqui, Pernambuco, né? Ó, Bahia, Pernambuco. Pronto, é algum estado aqui do Nordeste, tá? Tá muito pequeno, então não consigo ver. Mas seria algo assim. E aí, ó, médio alto, já temos esse laranja. Aí a gente tem Bahia, a gente tem o próprio Pernambuco, regular. Aí a gente tem outros lugares do país, né, que tem uma geração regular de energia. Então, observa que o infográfico foi bem útil. Por quê? Eu poderia só ler esse texto e não entender nada. Aí vem o infográfico e me diz o passo a passo de como tudo é feito. Ó, e ele veio ao lado daquele texto, que é bacana. Esse não é um infográfico apenas didático, porque ele acompanha outro texto, mas mesmo assim ensina muita coisa para a gente, né? Ó, ele mostra a questão dos painéis solares, mostra aqui como funciona a passagem da corrente elétrica, né? Fala sobre o material semicondutor, e aí a gente vê as características dessa geração fotovoltaica, certo? Então, galerinha, esse é o fim da nossa apresentação, esse é o fim, certo? E aí a gente vê que é muito legal ter um infográfico para nos explicar coisas que a gente ainda não sabia. Então, vai ficar para vocês essa tarefazinha de tentar construir um texto e, nesse texto, inserir um infográfico. Lá na página 88, vocês vão encontrar as regrinhas de como fazer o infográfico, tá? Então, vão seguir aquilo bem direitinho para conseguir fazer o seu. Um cheiro, um abraço, ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, galera!